E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Fiat Fastback, esse aqui na versão Limited Edition, mas a edição não é limitada, é apenas uma versão que foi concebida pela Abarth, mesmo que faz o Pulse Abarth. Ele não é igual o Pulse Abarth, mas tem boas coisas que compartilham entre si, entre elas o motor, que é a principal diferença entre a versão Audace e Impetus dessa aqui. Quer saber tudo sobre ele? Fica aqui até o final do vídeo. Esteticamente eles se parecem muito quando a gente compara a versão Limited com a Impetus, mas a gente tem algumas diferenças bem interessantes, como por exemplo essa parte aqui, que na outra versão Impetus seria cromado, aqui é em Black Piano, essa grade também toda Black Piano com o logo da Fiat escurecido, bem bonito. Aqui também Black Piano, e aqui embaixo tem um cromado, só que ele é um cromado um pouco mais acinzentado, ele é mais escuro, um cromado fumê. Então a gente tem sensor também aqui na dianteira, esse carro tem os radares de assistência de frenagem e de permanência em faixa, mas ele não tem ACC. Esses plásticos aqui são iguais às outras versões, e a roda, no caso dessa unidade que eu estou testando aqui, a roda é igual à Impetus, inclusive no exterior assim ele é a mesma coisa, né? A mesma cor inclusive da que eu testei da outra vez. Mas essas rodas originalmente na versão Limited Edition elas são escurecidas, então ela é num cinza bem escuro, ela por completo. Você tem que pagar R$1.000 a mais se você quiser essas rodas com esse acabamento diamantado, igual na versão Impetus. Eu acho meio esquisito, não teria que ser o contrário, talvez, vir com essas rodas e aí você pagar mais para ter o acabamento escurecido. Porque senão você paga mais para ter uma roda que parece da versão antes. Então, não sei, não entendi direito. Mas são rodas bem bonitas, na minha opinião. Eu acho que dos Fiat hoje é a roda mais bonita. Ela é Aro 18, um perfil bem fino aqui do pneu. E também é um pneu muito bom, inclusive. Aqui, cadê? É um Conti Premium, não, é Premium Contact 6, né, da Continental. Um pneu legal. Aqui tem o badge Limited Edition, aqui também Black Piano, o teto é pintado em preto, sempre em qualquer versão que você comprar. A chave é presencial e quando você tranca o carro, o vidro ele sobe automaticamente também. Isso é um detalhe interessante. E ele faz essa buzina chatinha que você pode colocar ou tirar, enfim, vai aí do seu gosto. Mas também pode, inclusive, ó, rebatimento automático do retrovisor. Mas se você quiser abrir aqui os vidros, basta manter pressionado aqui o botão na chave e ele vai abrir. Além disso, também consegue abrir o porta-malas, consegue ligar o alarme e consegue também ligar o motor apertando 2 vezes. Algo bem clichê hoje em dia dos carros da Stellantis. Eu falo porque às vezes é o primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui no canal, mas praticamente todos os carros têm isso. Agora, falando do principal do carro, que é o coração dele, a gente está falando aqui do motor, que é um motor 1.3 turbo que rende até 185 cavalos no etanol, ou 150, ou 180, perdão, na gasolina, e 27,5 kg de torque, o que daria 270 Nm, e daí que vem o T270, que é o mesmíssimo motor que a gente equipa Renegade, Compass, Commander, a Toro, enfim, é um motor bem bom e bem potente aí, que faz esse carro sair da mobilidade até os 100 km por hora por volta de 8 segundos. Ficha técnica completa está aqui na descrição. Inclusive a gente também tem aqui uma plaquetinha Powered by Abarth Limited Edition. Então a gente tem um motor com as mesmas calibrações, vamos dizer lá, do Pulse Abarth, mas a gente não tem as mesmas diferenças de escapamento, de suspensão, coisas que a gente tem lá no Pulse Abarth, que é realmente focado na esportividade. Esse aqui é um quase focado na esportividade. Lembrando que esse carro também é mais pesado do que o Pulse Abarth, né? Mas, faltou aqui uma manta acústica. O braço pontográfico não acho que faça muita diferença, sinceramente. Isso aqui você vai abrir quase nunca. Mas a manta acústica talvez fique um pouco legal, porque esse carro, se você não estiver ouvindo o som, não estiver ouvindo uma música nem nada, ele é um pouco ruidoso, sim. Eu acho que o barulho da cabine é invadido um pouco pelo barulho do motor. Eu não gosto muito disso no geral dos carros da Fiat, mas esse aqui ainda é um pouco menos do que na versão 1.0. Na versão 1.0, com aquele motor de 130 cavalos, aí entra bastante mesmo do barulho do motor lá dentro. Se você estiver andando em regimes mais baixos, não tanto, mas como a calibração no geral dos carros da Fiat, tanto no câmbio CVT quanto nesse aqui, que é atrelado a um câmbio de 6 marchas automático, não é o mesmo CVT lá do outro, eles sempre tendem a aumentar bastante o giro. Então assim, eu acho que a calibragem desse carro aqui
ficou bem melhor do que é, por exemplo, lá no Renegade, do que é no Compass, do que é no Commander, que eu acho que é extremamente desnecessária a força que o câmbio faz o motor fazer. Então ele sempre está jogando o giro lá para cima, sempre querendo mais fôlego do carro. Se o carro tem fôlego para rodar embaixo, ele não precisa ficar segurando marcha, o carro fica gritando, fica gastando mais, enfim, isso me incomoda bastante. Nesse caso aqui melhorou bastante, mas eu ainda acho que tem um pouco a melhorar. Isso a gente vai falar melhor quando a gente vai dando aquela volta com o carro, para eu falar a minha experiência ao longo desses 8 dias que eu passei com o Fiat Fastback. Mas eu já adianto que melhorou. Bom, continuando aqui na dianteira ainda, a gente também tem, né, esses faróis full LED, aqui embaixo também o farol auxiliar também em LED, e a seta também em LED. Lá na Pulse não é em LED, aqui ó, é totalmente em LED. Tudo que você encontra aqui na frente é em LED, lá na traseira também. Então é um carro todo de LED, por dentro as luzes são de LED, é tudo LED. Então isso é bem legal, dá um ar um pouco mais premium ali pro carro. Daqui da lateral até a traseira, aí já é a mesmíssima coisa da outra versão, pelo menos aqui na lateral. Lá atrás tem uma pequena diferença, além dos badges, mas que se você não olhar os badges, talvez você não vai conseguir ver quais são realmente as diferenças. Mas é um carro bem bonito, né? É polêmica essa traseira aqui, tem muita gente que não curte muito, eu gosto. Mas eu acho um carro bonito, eu gosto. Só que eu acho caro, né? São 160 mil reais. Os preços atualizados, tudo, dependendo da época que eu for postar o vídeo, estão aqui na descrição também. Tá lá o link para você entrar no Monte o Seu, lá no site da montadora, que esse é o melhor jeito de descobrir o preço, não exatamente o que eu tô falando. Porque você pode assistir o vídeo daqui 6 meses e aí vai estar errado, talvez, o que eu falei. E aí você vai falar, pô Bruno, você tá falando porcaria, mas na verdade eu não consigo atualizar cada vez que atualiza o preço, todos os vídeos, né? A gente tem quase 200 vídeos no canal, imagina se cada vez que atualizar o preço eu entrar lá na descrição de 200 vídeos e alterar. E ó, ele trancou o carro. Bora lá para trás. Já que na traseira, como eu disse, são pouquíssimas as diferenças. Além do badge escrito Turbo 270 Powered by Abarth, o resto é praticamente igual, a não ser por esse detalhe também de cromado igual lá na frente, só que no caso da Impetus é inteiro cromado do tipo mais tradicional, e aqui esse cromado escurecido, que eu acho que dá um ar mais esportivo e mais bonito. Aqui também tem essa imitação de extrator de ar, sensor traseiro, e aqui a iluminação de LED também, tanto na placa quanto aqui na lanterna, luz de freio, seta, luz de ré, luz de posição, tudo em LED. Uma das polêmicas é que aqui a gente não tem o limpador de para-brisa, isso porque dizem que como o vidro ele é um pouco mais fluido, assim, ele tem essa caída um pouco mais do que nos outros carros, assim como nos sedãs, por exemplo, a própria dinâmica do carro tira as gotículas de água. Mas na verdade isso não é verdade. Não tira nada, ele continua bem sujo, e eu acho que é bem ruim não ter um limpador. Mas realmente, esteticamente, fica bem mais bonito. Porque ele também tem... eu gosto desse... Não é bem um vinco, né? Bom, eu não sou designer, não sei essas falas, mas eu acho bem bonito esse detalhe aqui, assim, que é um pouquinho mais pra fora, assim, é bem esculpido. Eu gosto. O logo da Fiat também escurecido, assim como é escrito aqui, Fastback. Porta-mala direto eu vou abrir aqui em cima, e eu lembro que é aqui embaixo. A gente tem um botão de tranca e destranca e tem um botão para abrir. Então você consegue trancar e destrancar o carro também por aqui, como lá na maçaneta. Acho que o principal ponto aqui do Fastback é o porta-malas. Isso porque ele tem 516 litros, se a gente for considerar o tipo de medição daquele VDA, que é o que a maioria das montadoras já usam. Mas se você for considerar o tipo de medição que a própria Stellantis usa, são um pouco mais de 600 litros. Coisa pra caramba. E também tem essa partezinha aqui que é bem legal, que você consegue deixar fechado, né? Ninguém pelo vidro vai conseguir olhar o que tem aqui atrás, mas você consegue dar uma levantadinha caso for mexer em alguma coisa, ou consegue dobrar ela e colocar para trás, se você realmente for usar mais aqui do espaço do porta-malas para colocar ou tirar malas, coisas do tipo, que não sejam pequenininhas e você só vai pôr por aqui. Aqui também tem esse plástico aqui, que ajuda bastante, né, a não riscar a própria lata do carro. Vai riscar o plástico, mas é melhor você trocar o plástico do que a lata do carro, né? E aqui tudo também em carpete, tem iluminação em LED também aqui dentro, e também tem uns ganchos de fixação ali se você quiser amarrar algum tipo de carga um pouco mais específica. O acabamento disso aqui também é muito bom, viu, dessa peça, aqui no geral, também tudo em plástico, tem até uns easter eggs aqui com guarda-sol, uma prancha, algumas malas, uma bola de futebol, tudo. Mostrando que você consegue viajar legal com o carro, e cabe bastante coisa aqui, cabe bastante coisa realmente. Mas agora vamos lá falar da frente, né? Da frente não, né? Do interior, por dentro do carro, na parte da frente do carro. Porque lá também a gente tem algumas pequenas diferenças
A principal eu já falei, que é o motor, mas lá dentro também tem algumas diferenças legais. Os equipamentos são basicamente os mesmos, mas o visual muda um pouquinho e dá um ar um pouquinho mais esportivo para o carro. Isso porque dá para considerar sim que ele é um carrinho esportivo. Ele tem cara de esportivo, anda igual esportivo, bom, só não tem câmbio manual, né? Aí os gearheads vão falar, poxa vida, mas... né? E já aqui no banco de trás do Fiat Fastback, a gente tem aquele bom espaço da outra versão, óbvio, é o mesmo carro. Então aqui a gente tem mais de 2 palmos, lembrando que eu tenho 1,78 m de altura. Eu me sinto bem, aqui atrás eu fico mais alto do que lá na frente, mas na verdade isso é um pouco comum de se ver nos carros. O acabamento aqui atrás é todo em plástico, mas tem esse desenho um pouco diferenciado aqui, mas tem couro onde você apoia realmente o cotovelo aqui, né? Não tem nenhum parafuso aparecendo, o vidro é um toque tanto para subir quanto para descer. E aqui a maçaneta, nesse caso, ela é em black piano. E aqui também tem um acabamento em preto, bem parecido com o lado da frente, com o plástico, mas não tem a mesma pintura, né? O teto é preto também, né? Então a gente também tem essas alças PQPs, também tem aqui iluminação interna. Tem corte de custo, como por exemplo, o porta-revista só tem de um lado, não tem do outro, mas a gente tem aqui a saída de ar-condicionado e um USB aqui para trás também. Eu acho isso mais importante do que ter os dois bolsões de revista ali. O banco é em couro com essa costura branca, talvez eu acho que uma costura vermelha seria bem-vindo aqui, se tratando de uma versão Powered by Abarth, uma coisa um pouco mais esportiva, né? Aqui também apoio de cabeça para todos os ocupantes, cinto de 3 pontos também para todos os ocupantes, e não tem aqui no meio nenhum apoio de braço. Eu acho que também seria algo interessante. Aqui o logo Fiat com a Fiat Flag, ajuste de altura aqui do cinto. Então a gente também tem uns detalhes bem interessantes ali na frente, que eu vou mostrar agora para vocês. As maiores diferenças para a versão Impetus se resumem a esse pedaço aqui, que esse prateado é escurecido também, não é o mesmo prateado da outra versão. Aqui também, né, na porta, a maçaneta também black piano, todo esse detalhe aqui é black piano, lá seria prateado, e também no volante aqui os detalhes são black piano, que eu acho bem bonito. E aqui o modo Sport é trocado por esse detalhe aqui do escorpião, que eles chamam de modo Poison. Então realmente faz uma diferença, a gente vai falar disso melhor também quando estiver andando com o carro, mas o volante é o mesmo, né, o mesmo miolo aqui também, nesse caso aqui com black piano, não com prateado. Eu acho que seria legal se o Fiat tivesse sido talvez escurecido também, ficaria bonito, um cinza fosquinho, ia ficar legal. Aqui todos os comandos ali para o painel que eu já vou mostrar aqui, piloto automático, ele ajusta tanto em altura quanto em profundidade. Aqui também tem um porta-objetos, aqui os controles dos vidros e dos retrovisores. Também tem aqui Twitter do sistema de som, que inclusive é muito bom, eu gostei bastante. Aqui tem o espelhinho, que não tem iluminação, eu acho que deveria ter já, né? Um carro, pelo menos por essa faixa de preço, ou por ser um carro um pouco superior ao Pulse. Aqui iluminação em LED, também, como eu disse, tudo nesse carro aqui em LED, que é bem interessante. Essa multimídia bem grande aqui também, olha o tamanho da minha mão do lado, é bem grande. Fica com umas marquinhas de dedo, mas é só dar aquela limpada, né? Vamos energizar aqui o carro. Então aparece aqui, ó, o desenho Fastback. E ele faz essa musiquinha, também aparece aqui o Fiat Flag. Então é uma multimídia muito boa, tem uma qualidade muito boa de imagem. Então eu digo em relação à resolução mesmo. E também tem GPS integrado, o que é bem importante, talvez um pouco inútil para você que nunca vai sair de perto da cidade grande, mas para quem mora um pouco mais afastado, isso aqui às vezes sem internet ajuda bastante a se localizar. Então é uma multimídia boa. Aqui a gente também tem o painel, que é o mesmo lá do outro, é o mesmo que a gente encontra também no Renegade, na Toro, enfim, com trip A, trip B, você consegue criar mais trips inclusive. Aqui assistência de direção, pressão dos pneus, ele mostra quando você tem que fazer a próxima revisão. Também tem aqui algumas configurações de assistência, aqui algumas configurações, enfim, um painel bem completo, tem bastante função. Aqui tem o modo mais tradicional de visualização, também tem aqui o modo econômetro e também tem assim sem o conta-giros ao redor, para ficar um pouco mais limpo, né? Então a gente tem também aqui autonomia, tem ali a data, tem aqui a parte de assistência de condução, mas isso tudo é alterável, então você consegue entrar aqui nas configurações e consegue mudar o que você quer na verdade. Então
Por exemplo, aqui principal, eu não quero ter a data, eu quero ter o odômetro, então eu ponho o odômetro lá em cima. Ou eu quero talvez a temperatura externa, então eu vou trocar aqui, por exemplo, a hora, eu não quero que seja a hora, eu quero que seja a data. Tá vendo mudando ali, ó? Você consegue ir alterando, deixar inclusive vazio também, o que é bem interessante. Você consegue ter vários consumos, inclusive você vê, vai até o D, né? São 4 consumos diferentes. Eu vou, por exemplo, colocar ali em cima onde está colocando. Cadê aqui? Você pode colocar títulos, tirar os títulos, vou deixar, por exemplo. É bem legal, eu acho bem legal essa configuração toda. Aqui farol automático, também tem sensor de chuva, então tá aqui todo o equipamento. Aqui o retrovisor é fotocrômico e no geral os principais detalhes de diferença são esses, mas repetindo também, que eu já mostrei lá no outro, aqui a gente tem o sistema de ar-condicionado, então é o mesmo botão, você seleciona ou temperatura, no caso aqui quando ele fica coloridinho, ou velocidade. Os botões aqui todos em Black Piano também, tranca e destranca da porta, aqui o Traction Control Plus, né, que é um blocante do diferencial para te ajudar a sair de situações um pouco mais complicadas. Aqui para você desligar o sistema de permanência em faixa, ou sensor de estacionamento, que eu sempre deixo desligado em todo carro da Stellantis praticamente, porque eles são muito exagerados. Passa um mosquito na frente, fica não gosto. Aqui tem carregador por indução, com esse tapetinho de borracha que você consegue tirar para limpar, é bom também, não risca o celular. Aqui um USB do tipo C e um USB do tipo convencional. Isso eu acho maravilhoso, porque o meu celular usa do tipo C, mas às vezes tem algum amigo meu que vem aqui andar comigo e não tem o USB do tipo C, então é bom ter os dois. É ruim quando só tem o USB normal e é ruim quando só tem o USB do tipo C. Hoje em dia ainda é mais tradicional o USB do tipo C, né? As coisas estão ficando cada vez mais modernas, mas é bom ter os dois. Aqui também está aqui em Black Piano, que é bem bonito. O console aqui ele é mais alto, também todo em Black Piano. O freio de estacionamento eletrônico, tem auto hold e tem start stop nessa versão aqui. Também o Fiat Flag, que não tem nenhum, é tudo em borracha, não tem nenhum acabamento em couro aqui da manopla. E a gente tem esse espaço aqui, inclusive com um porta-lenços, diferente, coisas diferentes de se ver assim. E aqui sim é revestido em couro, ele vai para frente e para trás. Tem aqui também 2 porta-copos com esses ajustes aqui, que se você apertar e seguir essa setinha aqui, não sei se dá para enxergar direito a setinha, você tira ele e abre, desbloqueia aí um grande espaço oculto, e que é bem inteligente. Aqui também o banco em couro, bem bonito, como vocês estão vendo, esses detalhes aqui eu gosto bastante. Também tem ajuste de cinto aqui pro passageiro, tem airbag lateral, tem um duplo frontal, então é um carro seguro. Aqui essa plaquetinha também é bem bonita, né? Eu gosto bastante desses detalhezinhos que deixam o carro mais exclusivo, mesmo ele não sendo uma versão limitada, tudo, eu acho que vale a pena. Então aqui o porta-luvas, ele desce suavemente, é um carro bem confortável e gostoso de dirigir. E o desempenho também, claro, muito bom. A gente tem pedal shifters aqui, dá para fazer uma brincadeira legal com esse carro aqui, você que gosta de um pouco mais de esportividade, por mais que não seja aquele super esportivo. Mas vou te levar agora para dar uma volta para a gente ver um pouquinho mais na prática sobre o Fiat Fastback Limited Edition Powered by Abarth. Bom, coloca nos comentários como você chama. É isso aí, galera, bora dar aquele rolê aqui no novo Fiat Fastback na versão Limited Edition. Como diz, essa plaquinha bem bonitinha aqui, e que dá a impressão de ser, né, um modelo edição limitada. Ainda mais com a plaquetinha, até parece que vai ter ali o número de produção total, né? Então vai ter lá um de tantos, né? 120 de tantos, enfim. Mas não é. É um carro de produção normal. O Edition, acredito mais que é para dar aquele ar um pouco mais especial, por ser uma versão trazida pela Abarth, que não é puramente um Abarth, mas a gente tem, a gente sente a diferença do Fastback Impetus, principalmente na parte motor, né? De resto não, de resto é praticamente o mesmo carro, mas o motor sim, ele tem uma calibragem um pouco diferente ele ainda. E eu acho que, de verdade, bom, talvez você já esperasse isso, né, querendo assistir esse vídeo para saber dessa versão, principalmente se você já assistiu meu vídeo falando do Impetus, que eu falo que aquela é a melhor versão do carro.
E eu falei, mesmo sem testar essa, porque... Bom, minha teoria no final se confirmou, né? Eu acho esse carro aqui um bom negócio, eu vou ser bem direto. Se você convive muito em estrada e se você se importa muito com a questão do desempenho. Então o carro tem um desempenho realmente muito bom. Principalmente se você aperta aqui o botão Sport, o carro fica muito acordado. Você pisou, ele vai. Assim, é bom mais do que o suficiente para a maioria dos casos, entendeu? É realmente bom. Só que assim, para você que vai comprar o carro para andar na cidade, assim, majoritariamente, vai levar seus filhos na escola, vai levar na faculdade, vai trabalhar. Eu tô falando dos filhos porque eu suponho que você talvez tenha uma família um pouquinho maior, porque pode ter também um porta-mala daquele tamanho lá e um bom espaço interno também. Acredito que talvez esse seja um dos seus focos. Se não for, tudo bem também. Mas eu acho que para quem vai andar na cidade, não justifica você pagar mais para ter um motor mais potente, para no final das contas você sentir meio que o carro é parecido. Você não sente muita diferença, pra ser sincero. É lógico que você sente, assim, o carro é bem mais acordado, mas se você for mais pesado, se você andar tranquilinho, normal, não é aquela coisa tipo, nossa, sabe, mega gritante. Então eu acho que não tem muito porquê. Eu preferiria comprar a versão Impetus, que tem os mesmos equipamentos, tem o mesmo visual praticamente. Tem a questão do Black Piano, não vão ter os Black Pianos, mas isso é muito simples de resolver. Então aqui, por exemplo, apertei o botão Sport, ó, deu um pé fundo aqui, ó, 70, 80, 90, 100, 110, que é a velocidade aqui, 120 na verdade, né? Ele dá uma patada que você solta do acelerador e o carro ainda continua. E ele tem um ronquinho até que razoável, né? Mesmo também não tendo escapamento lá atrás. Se fosse o Pulse Abarth mesmo, aí seria um pouco mais empolgante aqui. Mas assim, ele é legal. Ele anda bem mais do que o outro quando a gente dá esse pé fundo. Você sente muita diferença. Só que, como eu falei, né? Aqui, né, para uma ultrapassagem, você que anda muito em estrada de pista simples, quer fazer ultrapassagens, tudo, aí sim, esse aqui vale muito mais a pena. Mas no final é o mesmo carro, são os mesmos equipamentos. Nesse caso dessa unidade aqui que eu testei, até por fora é igual, né? Tem o opcional de rodas, que custam R$1.000 a mais. Eu não entendo muito bem isso, porque por que você vai pagar mais caro para ter uma roda que é igual da versão Impetus? Sei lá, enfim. Eu gosto do carro no geral, acho que ele tem um acerto legal de suspensão. O pneu, ele tem um perfil fino, mas ele não é um carro duro, essencialmente, assim. Ele é um pouco mais firme do que outros carros. O presente carro tem um pneu mais grosso, né, mais borrachudo. Mas aqui eu acho bem tranquilo, no geral, assim, a condução do carro. Acho que tem uma posição legal aqui de dirigir. A gente tem o Nivus, por exemplo, como concorrente, que tem uma posição um pouquinho mais interessante ali. Você se sente mais encaixado com o carro, talvez. Mas aí fica pro vídeo dele, no caso, né, do Nivus, que a gente fala melhor dele quando for fazer o vídeo dele. Mas eu achei que no aspecto geral é um carro legal. Se você não ficar enfiando na sua cabeça que isso aqui é um Argo que cresceu ou um Cronos que cresceu, você gosta do carro, né? Mas se você começar a ficar reparando muito na questão do plástico e talvez algumas simplicidades, aí já vale mais a pena você pular para um Renegade. O Renegade também tem esse motor, também vai andar bem. E aí o nível de acabamento, de equipamentos também não vai ser tão distante assim, né? A gente já também tem lá farol Full LED, também tem os assistentes de direção. Também tem, no caso da versão Longitude, você pode pôr um banco em couro, o volantezinho já vem em couro, já vem uma multimídia, tem o ar digital, enfim, todo aquele estilinho tudo do carro que eu curto, pelo menos. O painel já é todo macio, sabe? Tem mais couro aqui na porta. Então assim, e custa a mesma coisa praticamente, né? Mas aí já fica a seu critério, né? Ou a gente entra naquele embate de por R$160 mil comprar um seminovo, né? Então você consegue comprar um Compass seminovo, não tão usado assim, novo ainda o carro, até dá pra comprar. Mas aí já não é a questão, né? Que a gente sempre compara carro zero com carro zero. Vamos
excluir ali a possibilidade de comprar um seminovo. E com 160 mil hoje você infelizmente não compra mais um Compass 0 km, infelizmente, né? Mas eu senti também que a direção desse aqui ela é um pouco melhor, ela é mais direta e não tão excessivamente leve, né? Então a gente tem o Pulse, por exemplo, outras versões dos carros da Fiat, que tem a direção muito leve. Eu sinto que ela é muito leve mesmo, às vezes chega a incomodar. Essa aqui não, ela tem um peso interessante, eu acho que é o peso ideal. Me lembra bastante os carros da Honda, por exemplo. Eu gosto dos carros da Honda por causa disso. Elas são leves, né, as direções, mas elas não são excessivamente leves. Elas têm ali um certo pezinho, mas não é porque é pesado, né? Longe disso, não chega a ser igual, por exemplo, a direção hidráulica. Mas você sente ali sabe? É confortável, é gostoso. Dinamicamente, assim, você sente mais segurança no carro, no que ele está fazendo. Em compensação a outros carros, como por exemplo o Jaque, o EJS1, o EJS4, enfim, que a direção é mole, você fica completamente perdido no que você está fazendo. Dá para dirigir normal, mas não dá para você ter uma condução, né, um pouco esportiva, né? E esse carro aqui tem um dom levemente esportivo, que ainda assim dá para levar bastante coisa lá atrás. Você tem um espaço interno bom, é ótimo, não é ótimo, né? Mas se você for comparar com alguns outros carros da categoria, ou até realmente SUVs compactos, ali é um espaço bacana. O Kicks, por exemplo, vai ter um espaço maior, custa esse preço. O Creta, por exemplo, vai ter um espaço maior, custa esse preço. Mas é muito questão de gosto, entendeu? Depende do que você quer num carro, né? Se você gosta desse carro aqui, ele tem um estilinho mais novo, mais da moda, vamos dizer assim, um pouco mais jovial. Então depende muito do que você está procurando no carro. Eu gosto do fato de ele ser totalmente full LED mesmo. Tudo que você olha no carro ele é em LED. Isso é bem interessante. Na placa é LED. Ele não é exatamente aquela luz aquela luz azul, né? Aquela luz azulada, mas também é LED. Ele só é um pouco mais amarelado, mas é LED também. Enfim, eu gosto no geral. Mas ainda tem algumas simplicidades ali de Fiat que você olha e talvez isso te dê uma... Assim, mas no geral a impressão do carro é bem positiva. Esse console alto aqui é legal. Tem algumas coisinhas que me incomodam, como por exemplo o câmbio. Às vezes melhorou muito, eu acho que já foi muito pior, mas melhorou muito. Mas às vezes ele ainda parece que não entende muito bem o que você quer fazer. Se você... tá subindo uma ladeira, às vezes ele troca pra terceira, depois ele volta pra segunda, e aí nessa dá um... Não é que dá um tranquinho, mas quando ele tá na terceira e volta pra segunda, se você mantiver o pé na mesma posição, sem soltar, ele dá uma leve patadinha, né? O motor é forte, então você sente um brum. E outra coisa que eu achei muito ruim, na verdade, nesse carro aqui é a questão do start-stop. Aconteceu inclusive agora, aqui pelo vídeo não dá pra você perceber, mas você vai freando o carro devagarzinho, você tá tipo 2, 3 km por hora, ele já desliga o motor, ele não espera o carro parar primeiro. Acontece, dá um tranquinho assim. E aí, se você só mantiver o pé do jeito que tava, ele vai frear, só que ele vai dar aquela freada mais brusca, sabe, aquela coisa mais iniciante. E se você, nesse caso aí, for soltar o pé um pouquinho só pra dar aquela paradinha mais suave, sabe? Bonitinho, certinho, perfeito, ele liga o motor de novo. Ou seja, a hora que era justamente pra ele desligar o motor, é a hora que ele liga. Eu vou ver se aqui agora vai acontecer de novo. Eu vou até desligar o ar, que é pra não acontecer dele acabar não desligando. Tô freando, a 12 por hora, desligou. Ó, quis frear mais bonitinho, ligou de novo. E aí ele dá um tranquinho nessa, porque ele troca da segunda marcha pra primeira, e aí... sempre dando esses tranquinhos. Então eu deixaria desligado se eu fosse você. Só que é ruim, né, você ter a função para não poder usar. Tem gente que gosta, eu não me incomodo. Tem gente que realmente toda vez desliga. Eu gosto de start-stop, só que eu acho que nesse caso aqui ele não tá funcionando bem. Eu acho que o start-stop de um Kwid funciona melhor, que mesmo sendo manual, aqui com a embreagem tudo, ele funciona bonitinho. Sim, não é um detalhe que vai fazer você comprar ou não comprar o carro. É mais uma observação. Mas eu acho que dos defeitos do carro, assim, do dia a dia, de andar, coisas que enquanto eu andava com o carro eu falei, não gostei disso aqui. Eu acho que isso foi uma coisa que realmente me incomodou. Além de alguns, né, alguma falta de inteligência em alguns momentos do câmbio. Mas assim, não é um bicho de 7 cabeças, né? Depende muito de pessoa para pessoa, enfim. Isso não é a todos que vai incomodar.
Mas no geral eu gostei do carro. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa aquele like, não deixa de se inscrever aqui também no canal, ativar o sininho de notificações para ser notificado a cada vez que um vídeo for postado. Vídeos completos como esse aqui, que eu falo praticamente tudo sobre o carro. Fiat Fastback é um carro bem completo que vale bem a pena, mais na versão Impetus do que na Limited Edition, mas se você pega bastante estrada ou quer bastante desempenho, vale a pena nessa aqui. Até a próxima, tchau, tchau!